Olá! É sempre motivo de grande alegria estarmos reunidos aqui para mais uma resenha teológica. E hoje iremos falar sobre o domingo, dia 21 de abril, onde tivemos muitas atividades especiais aqui em nossa igreja. Iremos falar sobre o Evangelho para novas gerações. Por isso nós temos um convidado especial hoje, pastor Davi Mateus, aqui o nosso pastor das novas gerações, e a minha dessa, pastor Alcenir Mota, pastor de missões de terceira idade, e sempre conosco, pastor Israel Belo de Azevedo, pastor titular da nossa igreja. Mas nós precisamos sempre iniciar pelo momentos com Cristo. Já um novo tema, pastor Israel, 7 horas da manhã. As promessas, as maravilhosas promessas de Deus para nós, não é? E são em número milhares de promessas. Umas condicionais, outras incondicionais. A primeira que eu tratei foi uma promessa condicional. A vida eterna concedida a nós é uma promessa condicional. Por quê? Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Se nós abrirmos, ele entra e começa a vida eterna. Agora, se não abrirmos, a vida eterna não nos alcança. Então, saber, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe, Alcenir? Ter certeza de que nós já estamos tendo recebido Jesus como Salvador na vida eterna, no primeiro tempo da vida eterna, eu acho que isso faz uma diferença brutal, colossal, absurda nas nossas vidas. Concorda, jovem? Concordo. Enquanto você falava isso, fiquei me lembrando da minha mãe, né, que dizia que desejava o céu, né? Tamanha era essa certeza que ela tinha de que estaria com o Senhor, não é? Então, isso trouxe muita paz ao nosso coração também, né? Quando o Senhor a levou, essa certeza foi mais um dos ensinamentos que ela nos trouxe, porque viver isso na prática é muito diferente do que viver isso na teoria, não é? Ter essa paz, né? Porque a verdade é que nenhum de nós quer morrer. A gente quer viver, quer ter saúde, mas não tem jeito, a morte vai chegar para todos nós, mas... E alguns brigam assim, se eu morrer, eu falei, se não, quando eu morrer, porque não tem se, né? Sem condicional, concorda, Janito? Sim, com certeza, né? E essa certeza, né, Jael, que a gente precisa realmente viver, porque a impressão que dá é que a gente ouve muito falar sobre a vida eterna, e a gente fala sobre salvação, mas a gente não consegue dimensionar isso na nossa existência, na nossa caminhada, porque quando isso se torna uma realidade, né, a gente consegue, né, vivenciar e superar as adversidades que fazem parte da vida. Eu gosto muito daquela imagem, né, daquele cara que está trabalhando e acha aquela pedra preciosa, e aí ele corre e vende tudo, porque aquilo é o mais importante. A vida eterna é isso, né? É o mais importante. Só que, como o Davi mencionou, e graças a Deus a Lúcia, né, passava isso, são poucas as pessoas que realmente têm essa convicção e vivem aqui já nessa expectativa da certeza do céu, né, de uma vida eterna com o Senhor. Porque essa vida eterna, ela não começa quando nós fechamos os olhos aqui, né? Ela já começa agora, né? A gente já pode desfrutar dessa vida eterna. E o que a gente percebe é que nem todos conseguem já vivenciar, né, essa certeza, essa convicção da eternidade aqui na nossa caminhada. Pastor Céu, então será que um segredo para uma vida plena venha a ser viver essa vida aqui como um prelúdio para o céu, como uma antessala do céu? Será que vem a ser então esse segredo para uma vida abundante? Antigamente eu usava uma palavra, eu usava prolepse,
Mas reconheço que fazendo a versão da Bíblia, fazendo a palavra, já não posso usar mais essas palavras do tempo do Padre Antônio Vieira, não é verdade? De fato, um prelúdio, uma antecipação, um prévio viver daquilo que é e será para sempre. Penso que a morte tem outro sabor. Continua sendo morte, mas tem outro sabor. As agruras angustiosas da vida presente também têm outro sabor. Eu amo um texto de Hebreus quando o autor diz que Jesus não olhou para o preço da cruz, ele olhou para o que vinha depois da cruz. E aí as coisas são muito mais fáceis. Pastor Céu, salvação também foi o tema do nosso culto das 9 horas, né? Você esteve aqui falando sobre salvação. Antes de falar sobre os pontos principais do culto das 9, quando eu lembro na época de faculdade, eu falava sobre salvação, alguns colegas faziam uma pergunta: salvo do quê? Eu preciso ser salvo de quê? Salvo do quê? Então, as palavras nos colocam desafios, né? Eu estava vendo agora pela manhã as novas palavras que entraram na língua portuguesa. A maioria eu nunca usei, acho que nunca vou usar. E temos que nos perguntar se as palavras que nós usamos, salvação, por exemplo, porque no Antigo Testamento, salvação tem um significado, que é a libertação de qualquer tipo de opressão. No Novo Testamento, salvação tem o significado de livramento, mas de livramento do castigo eterno para a salvação eterna, para a vida eterna. Como falar isso hoje? Acho que aquilo que o Senhor mencionou, não é? Se nós pensarmos na salvação como algo que também experimentamos hoje, uma pessoa que recebeu a salvação, eu disse: e aí, está valendo a pena? Ele me disse: olha, eu tenho muitas dificuldades, mas a minha vida é maravilhosa. Então, penso que salvação é essa vida maravilhosa. Então, tem sentido. Agora, aí temos um problema teológico, não é, Davi? As pessoas estão perdidas? Salvação é encontro. As pessoas estão perdidas? Jesus disse que sim, né? Que as pessoas andam por aí como animais, bois, vacas, galinhas, ovelhas, que não tem quem cuide. E cada um faz o que quer. Estava vendo hoje, por exemplo, uma reportagem sobre um jogador, por acaso, do Botafogo. Um garoto novo, em que a companheiro denunciou por maus tratos. Aí a matéria foi se desenrolando e eles têm acho que 18, 20 anos por aí, resolveram morar juntos. E aí aconteceu toda a problemática. Muito bem. Que capacidade tem duas pessoas de 18 e 20 anos de tomarem essa decisão de morar juntos? Quem é que os guia? Quem é que os aconselha? Ninguém. Vamos morar juntos? Vamos morar juntos? Está resolvido. E aí? Então, você observa, tirando o aspecto da salvação no sentido espiritual, as pessoas fazem o que querem. E aí, há com as consequências que não querem. Então, eu acho assim, a perdição do ser humano é um fato inconteste. É um axioma, é algo que ninguém pode negar. É só olhar as guerras. Alguém que foi contar as guerras hoje no mundo, são 100 guerras. Nós nem conseguimos acompanhar, no máximo 3, e sempre elegemos uma. Ninguém consegue acompanhar tanta guerra. O homem está perdido, o ser humano está perdido, está desorientado. Salvação é essa reorientação, essa conexão nova, essa reconciliação do ser humano com Deus. Nós precisamos dessa palavra ainda. Usemos salvação, usemos reconciliação, usemos vida eterna. As palavras podem até mudar. O conceito, a ideia de que estamos sem rumo ou perdidos, essa não muda. Aí a minha ênfase no culto das 9 é que a igreja existe para proclamar a salvação em Cristo. Se ela se envolver com qualquer outra coisa em que isso seja secundário, ela perdeu a sua perspectiva.
pastor Davi, e como então proclamar essa mensagem de salvação para as novas gerações? Qual o desafio aí, a questão da linguagem? Qual tem sido o maior desafio para proclamar o evangelho de salvação? Resolva isso para nós! O pastor Israel estava falando aqui das novas palavras, né, que tem surgido aí no vocabulário da nossa língua. E acho que para comunicar a gente precisa entender como o outro vai receber essa mensagem. Porque só a comunicação se o outro consegue codificar a mensagem. Senão eu só falo e acho que o outro recebeu essa mensagem. Então, eu acho que a gente precisa fazer como Jesus. Jesus, para nos ensinar, ele se fez homem, né? Ele veio aqui e entendeu, né? Ele já entendia, né? Mas conviveu conosco, nos mostrou. Então, eu acho que para ensinar essa turma mais nova, a gente tem que estar no meio deles, né? Disposto a abrir mão daquilo que não é um valor, não é um princípio, né? Isso daqui... A palavra não é princípio. Isso, não é? Né? O conceito é o princípio da palavra. Né? Por exemplo, já mencionei aqui algumas vezes, não é, Davi? Justificação. Um dos 3 sola da reforma, não são 5, gente, são 3 só. É o sola fide. E a explicação é justificação pela fé. Um texto que veio de uma tradução de Abacuque, que captou uma outra tradução em Romanos, foi usada amplamente pelos teólogos, mas ao meu entendimento essa palavra hoje não faz o menor sentido na comunicação. Hoje eu cheguei atrasado aqui para a minha participação aqui na resenha. Aí eu dei algumas justificativas. Olha, foi A, foi B, foi C, mas eu cheguei atrasado. Esse é o ponto inequívoco, porque eu cheguei atrasado. E eu usei algumas justificativas. Então, quando eu uso a palavra que nós somos justificados pela fé, logo me vem na cabeça, como assim? É justificativa? E você não pegou esse tempo, Davi, mas o Alceni pegou, que você, quando digitava um texto, já usei digitar, datilografava um texto, você tinha que justificar a margem à direita. Na esquerda já era automático, mas à direita tinha que justificar. Por exemplo, colocar ela justa. São boas imagens do que é a salvação, mas já não é mais uma palavra que existe no nosso vocabulário. Ninguém mais usa máquina de escrever. Você usa máquina de escrever? Acho que não. Pastor Alceni, e falando sobre esse desafio que nós temos, essa missão maravilhosa que o Senhor nos deu de proclamar o Evangelho, no sábado nós recebemos aqui, né, missionários dos batistas brasileiros em um país onde é conhecido pela perseguição ao Evangelho, também conhecido por ter vários deuses também. Uma outra realidade cultural. Como é proclamar o Evangelho num país desse? Nós ouvimos missionários, uma experiência maravilhosa aqui, e também um desafio da igreja hoje proclamar o Evangelho em lugares onde o cristianismo é perseguido, onde existe várias outras religiões que também existe aí uma perseguição. Como que é proclamar? Como que é esse desafio? Pois é, Sami, você como missionário, né, pastor Israel também, com a sua vasta experiência, Davi aí, né, a gente estava comentando aqui sobre a salvação, e a questão toda é esse nosso compromisso com, vou usar aqui um termo, as almas perdidas, né? Paixão pelas almas, né? Não sei se isso comunica hoje. As almas, né, que a gente utilizava muitas almas, mas é o ser como um todo, né? Corpo, almas. Quando você olha para a história do cristianismo, a história de missões, por exemplo, você vê esses homens, né, William Carey, né, indo lá para a Índia, e esse casal, por exemplo, que veio aqui e falando da sua experiência, o que move uma pessoa a colocar a sua vida em risco, a vida da sua família, para pregar o Evangelho para as pessoas desconhecidas? Não é muito racional. Quer dizer, qual é o princípio aí? É justamente essa paixão pelas pessoas, né? Da condição das pessoas. E aí, a gente hoje, eu não sei se o pastor João vai concordar,
né, essa questão do... Você hoje não fala sobre inferno. Você hoje não fala sobre inferno, porque... mas eu acho que essa palavra, antigamente, ela tinha um foco muito grande na pregação das pessoas, porque justamente as pessoas estão indo para o inferno. Então, se eu ficar de braços cruzados, o meu vizinho vai para o inferno. Só que, como é que você vai falar isso hoje, né? Como é que você comunica isso? Mas é uma realidade, né? E é isso que vai me mover. Porque se eu não tiver isso em mente, a minha família, quantas pessoas estão indo para o inferno? É difícil de você fazer essa reflexão, porque você não quer. Você tem choque, então é melhor você não quer pensar nisso. Mas o fato é que, biblicamente, teologicamente, quem não escolhe aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, vai para o inferno. Estou errado? Ou está certo? É chocante, e a gente prefere não pensar nisso. Mas eu acho que esse foi o motivador das pessoas, por exemplo, o apóstolo da Amazônia, por exemplo, Eurico Nelson, por exemplo, ir lá no meio da floresta amazônica, no final do século XIX, XXI, pegar uma canoa e ficar remando ali, pegando febre amarela, sendo mordido por um mosquito. Qual a motivação desse cara? É isso. Sem dúvida alguma. A grande questão é nós encontrarmos as palavras, como disse Davi, que sejam não só aceitáveis, que às vezes nós vamos usar palavras como pecado, que não é aceitável, ou outra qualquer. Então esse é um desafio nosso. E outro desafio é como usar palavras que sejam compreensíveis. Também não adianta você usar palavras que não sejam compreensíveis, insistir naquelas palavras, não é? Eu estava recentemente lendo um artiguete de alguns sobre tradução da Bíblia, e a pessoa insistia no seguinte: não, nós temos que usar as palavras antigas, elas são arcaicas hoje, e nós temos que ensinar as pessoas a compreenderem o que significam aquelas palavras. Olha o duplo trabalho. Primeiro tem que explicar à pessoa que aquela palavra significa tal coisa. E depois, então, que ele vai entrar na palavra. Vamos pegar aqui, por exemplo, a expressão, já mencionamos aqui em outro momento, ira de Deus. Ora, a palavra ira de Deus é um antropomorfismo, porque para nós, ira é alguém que está com raiva e sai socando por aí o adversário que encontra pela frente. A ira, para nós, é uma falha emocional, e se não for apenas uma falha emocional, é uma falha moral. Porque eu dou um soco em você porque eu estou com raiva, isso é um pecado, é um erro moral gravíssimo ou qualquer outra coisa que eu faça. Deus tem essa ira? Não. Por que então que eu vou continuar dizendo que Deus tem ira? Se as pessoas não vão compreender. Isso a palavra é um antropomorfismo, e que nós precisamos buscar outros antropomorfismos, por exemplo. Então, esse é um grande dilema. E no caso especificamente da tradução da Bíblia, nós não temos que usar aquelas palavras que já foram usadas. Por exemplo, tem muitas pessoas que abrem a Bíblia, a tradução, e se não estiver lá a palavra justificação, não considero aquela tradução correta, que tem que usar justificação. Ora, eu vou à justiça de Deus. O que é a palavra justiça para nós hoje? É uma palavra que não é apreciada, é uma palavra depreciada, porque não há justiça no mundo. Mas Deus é justo. Também, eu vou ter que explicar, dizer, essa justiça de Deus não é igual à justiça humana. Então, quando eu tenho que explicar qualquer coisa, eu já perdi o meu timing na comunicação. Acho que essa é a grande questão. Então, mesmo que a palavra seja boa, mas gera ruído na comunicação, eu devo buscar uma outra precisa que não gere ruído nessa comunicação. Eu acho que esse é o esforço nosso, é sempre o esforço da comunicação. Por que os evangélicos crescem tanto na África, no Brasil, em outros lugares? Eu penso que os pastores sabem se comunicar.
Porque o político A, o político B, galvaniza a atenção das pessoas. Galvaniza, usei de propósito, é o arcaísmo, porque elas conseguem se comunicar. As pessoas entendem os que as pessoas estão dizendo. Só que nós, pastores, temos que estar sempre atentos, porque, como você disse, o nosso público vai mudando, e se eu continuar usando a minha mesma metodologia, não vai funcionar. Então, por exemplo, eu prego aqui nessa igreja há 25 anos. Eu prego aqui. Eu já não prego como pregava no começo. Eu não posso mais pregar daquele modo. Eu tenho que pregar de um outro modo. Então, eu ouvi isso de um dos maiores pregadores do Brasil, já aposentado, Hélio Schwartz Lima. Eu o convidei para fazer uma palestra sobre pregação em Israel. Aquilo que você ouviu, que você gostou tanto, daquele lugar X, eu não prego mais daquele jeito. Já não comunica mais. Então, nós temos que ter esse esforço, de fato, de comunicação, tanto com os da igreja, imagine com os de fora da igreja. É aquela pergunta. O pastor Elcio da Silva Lessa, um gênio que passou por aqui, nosso pastor aqui, ele dizia assim, as pessoas dizem, Cristo é a resposta. Mas qual é a pergunta? Então, claro que Cristo é a resposta, mas nós temos que saber quais são as perguntas. E as perguntas hoje das pessoas, esse é o grande dilema, o ansiamento da moda. Não é mais sobre a eternidade. A pergunta das pessoas hoje é sobre como ganhar dinheiro. Ou como ser famoso. Essas são as perguntas. Como é que vamos lidar com isso, né? Trazer um ponto para a agenda que não existe. Pastor Céu, então, como falar sobre dons, que foi o nosso tema do culto das 11, se os dons eles são para a edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo, e se a gente está numa sociedade onde ela é reconhecida pelo individualismo, cada um quer ganhar dinheiro. Como falar sobre dons? E será que faz sentido ainda falar sobre dons hoje? Talvez a palavra dom, não pensei nunca nisso, mas talvez a palavra dom, eu acho que ele comunica. Eu tenho um dom de jogar bola, dom de dirigir uma empresa, dom de criar os filhos, eu acho que a palavra existe. Temos que acrescentar o dom do Espírito Santo, né? O dom espirituais, o dom do Espírito Santo. E aí, eu até disse o seguinte, uma igreja existe porque nela há pessoas com dons. E ela subsiste quando as pessoas usam os seus dons. Mas aí o individualismo realmente é uma tragédia. Eu não quero saber qual é o meu dom, eu quero ganhar dinheiro, entende? Eu não quero usar os meus dons, cada um que se vire. Então nós vivemos também dentro da igreja. Você colocou muito bem essa pergunta ao Samir. Eu quero perguntar ao Samir, como é que a gente sai dessa encruzilhada que ele nos colocou? Como falar de dons se nós somos cada vez mais individualistas? E o dom não é para edificação do indivíduo no singular, mas dos indivíduos no plural. Eu acho que a gente precisa tentar, né, Israel, trazer essa ideia de coletividade, né? Que é aquela imagem que Paulo traz do corpo, né? Os dedos, cabeça, esforço, mão. E essa é a igreja. Então a igreja, ela não pode nunca ter esse pensamento de individualista. Quando eu entro para a igreja, quando eu entro no corpo de Cristo, é isso, é uma unidade. Então, a gente está aqui, se um está sofrendo, todos nós estamos sofrendo. Se um está alegre, todos nós estamos alegres. Então é essa ideia que acaba sendo difícil dentro de um contexto em que a individualidade é aqui que é pregada, né? Primeiro o meu e depois o outro. E quando o ensinamento bíblico, ele traz essa questão da comunhão, que é a unidade, é um se preocupando com o outro, a gente procura. Então, a nossa função é pregar essa comunidade, que é a comunidade que é formada pelos salvos em Jesus Cristo. E aí você vai procurar realmente se colocar diante do Senhor para que o seu dom, né, frutifique
para o benefício do outro. É a visitação, a gente tem aqui irmãos que realmente tem essa, a gente vê claramente que tem o dom da visitação, então vai exercer esse dom com prazer, com alegria. Outro é o do louvor, e isso tudo vai ser colocado não para o meu engrandecimento, não para a glória do indivíduo, mas para o crescimento, né, da igreja. Como é que você, desculpe, sabia? Como é que você está vendo as novíssimas e as novas gerações com relação ao tema do individualismo? Mais ou menos individualista? Há esperança para o mundo? Eu acho que tem que ter esperança, né? Jesus é esperança. Enquanto eu estava ouvindo vocês falando, eu estava me lembrando que essa semana eu cheguei para o meu filho, Samuel, que está com 12 anos, né, desconfiado que ele estava gostando de uma menina da escola. E aí falei, filho, você está gostando de alguém? E aí ele falou assim, você olhou no meu telefone? E aí eu falei assim, você se entregou. E aí eu disse para ele duas coisas. Eu falei assim, olha, primeiro é o seguinte, você tem 12 anos. Então eu quero que você saiba que eu vou olhar o seu telefone. Estando você vendo ou não, eu vou olhar o seu telefone. Se você acha que eu não vou olhar o seu telefone, você vai deixar de ter telefone. E falei, filho, eu quero muito que a gente possa conversar sobre isso. Por quê? Na escola onde você andar, vão ter pessoas conversando com você sobre sexo, sobre namoro. Só que os valores dessas pessoas não são os valores que nós cremos, são os que devem conduzir a nossa família. Então, preciso que a gente tenha uma abertura para conversar sobre isso. Não é? Sobre valores, eu acho que às vezes nós falhamos. Valores, princípios. Sem dizer o que é. Para que serve? Por que é que nós seguimos princípios e valores? Que está na Bíblia? Não. Que são bons para nós. Nós temos que dar mais ênfase. Se você viver uma vida, vou usar uma palavra antiga, de obediência à palavra de Deus, você sai ganhando. Não ao contrário, como jogador de futebol que eu mencionei. Ele fez a coisa de sua cabeça e está lá agora afastado do time de futebol, que era uma promessa para o glorioso general Severiano. Então, metáfora, que talvez você não entenda. E aí, assim, a gente conseguimos conversar e abriu lá um pouquinho o coração dele, mas eu entendo que a gente, como igreja, a gente precisa, porque se a gente for dar só aquilo que o povo quer ouvir, a gente também não vai estar cumprindo uma missão que é nossa, né? Então, no mundo individualista, é nosso papel relembrar, porque todos nós temos uma natureza pecadora. Nós precisamos ser relembrados dessas verdades que nos colocam diante de uma decisão de obediência. Então, todos nós, quando estamos aqui nessa comunidade, nós somos relembrados porque a vida nos massacra e nos coloca esses valores que se a gente... Por isso eu entendo que a igreja é fundamental para a nossa caminhada cristã. Há quem pense que não. Nossa caminhada. Para a nossa caminhada da vida, né? Isso mesmo. Então, tem gente que pensa que é possível. Não, eu não acredito nisso. Porque se a gente não cuidar, a gente vai estar praticando, sem perceber, às vezes, essas questões como individualismo. Está fugindo. Mas então, eu acho que, na verdade, a igreja, em certo sentido, ela é um reflexo da sociedade. Sem dúvida. Né? Então, as crianças também precisam ser relembradas. A juventude também precisa ser relembrada. Quando eu tenho reunião, por exemplo, com a liderança da juventude, eu sempre digo para eles, olha, entre nós, liderança, não pode existir o que a gente não quer que exista no grupo maior. Então, entre a gente aqui não pode ter fofoca, entre a gente aqui não pode ter disse-me-disse, tem que esclarecer se ficou uma dúvida do relacionamento aqui da reunião. Porque como a gente quer cobrar isso dos outros, se aqui num grupo menor, que é a liderança, a gente não está praticando isso. Só que a gente não percebe que não está praticando. Sim. Então tem que ter alguém para nos relembrar. E você consegue, Davi? Você está com mais de 40 agora, certo? Nem parece, né? Digamos, é uma metáfora, não é real, não. É uma hipérbole, um exagero da minha parte, hipérbole. Você já teve 20 um dia? Já. Você compara esses 20 anos, o garoto de 20 anos, a menina de 20 anos agora, com o Davi de 20 anos,
Você acha que o egoísmo, o individualismo aumentou, diminuiu? O jovem é mais solitário ou é mais solidário? Eu acho que não mudou. Talvez o que tenha potencializado isso seja essa questão das redes sociais, né? Que pregam muito isso que você falou. As perguntas hoje são dinheiro e fama, né? Então a rede social, ela potencializa essa questão. Mas eu acho que ela potencializa porque isso está dentro da gente. Mas eu não acho que... Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Eu acho que é a nossa essência. Comamos e bebamos porque um dia morreremos. Isaías, século 7 a.C. e Paulo, primeiro século a.C., citam esses pensamentos, né? Pastor Davi, Mas eu queria só perguntar sobre a terceira idade também, se acham que... Não que você pareça ser da terceira idade, Não. porque você lidera esse ministério. É claro. Desculpa, obrigado pela introdução, que ficou bem legal aqui essa exagorgia sua. Então, me diga aí, você acha que o idoso, ele entende um pouco melhor essa perspectiva da comunidade, como você mencionou, de ser parte de um todo, ser corpo, ou ele não, pelas suas pressões fisiológicas, acaba o idoso sendo mais solipsista, mais individualista? Zé, assim, eu posso até estar errado, mas eu tenho a impressão que há uma solidariedade maior, sabe? Eu acho que há um comprometimento com o outro. Eu acho que as pessoas sentem mais a dor do outro. Elas procuram vivenciar e estar junto ali, mandando uma mensagem. Hoje a gente tem essas redes sociais que tem um lado negativo, mas tem um lado positivo também, que acaba aproximando, né, as pessoas. A gente tem vivido isso muito nas nossas programações online, e particularmente nessas que são só online, tanto no culto das 17 quanto na nossa vigílias das sextas-feiras, em que a gente acaba tendo um contato e as pessoas acabam se sensibilizando com pessoas que nunca conheceram, estão em outro estado, provavelmente nunca vão poder estar presencialmente, mas... E tem até uma história, não é? Que uma irmã saiu daqui, era amiga de oração, da dupla de oração online, foi fazer uma viagem ao Nordeste e combinou de se encontrar e dar uma foto lá tomando água de coco. Pois é, então eu acho que há esse comprometimento. E aqui eu quero trazer essa questão da oração, né, Jair? Eu acho que a oração, ela potencializa, né, essa questão do comprometimento com o outro. Sabe? Quando você tem essa disciplina da oração, eu acho que acaba ficando também inevitável esse comprometimento, sabe? Esse relacionamento, esse interesse pelo outro. Né? Você deixa de ser... Porque você não ora só por você, né? A oração, ela te estimula a orar pelo outro. E quando você ora pelo outro, deixa de existir esse individualismo e passa a ter esse relacionamento com o próximo. Eu observo, deixa eu falar, né? Eu observo nas viagens que os idosos fazem, eu observo, então já chegou, eu já veio para o almoço, eu observo que às vezes até preparo a mesa e espero chegar a mais 2 ou 3. Eu observo a preocupação de descer do ônibus, subir ao ônibus, quando chegam aqui, esperando a pessoa que vem buscar o outro, a outra. Eu observo que na terceira idade, por não haver tanta pressa, digamos assim, né, de mostrar resultado, como é típico das gerações mais novas, um pouco mais de solidariedade. Essa dimensão da oração é algo para mim valioso, mas eu coloquei esse assunto porque nos coloca no culto das 5, né? Isso. Antes de chegar no culto das 5, tinha uma pergunta aqui, pastor Davi, que até pode nos encaminhar para o assunto novo, tem que falar, não tem que nadar, tem que nadar mais. Né? Tem que aproveitar que essa ilustre presença, nosso amigo aqui. E antes de a gente falar da questão da geriatria, né, que foi o assunto, né, gerontologia, falando sobre dons, Davi, hoje nós estamos no meio das mídias sociais, que é muito utilizada pelos jovens e adolescentes e também adultos de terceira idade
cada vez mais, nós temos um problema da mídia social, que é a comparação, né? A comparação é muito forte. Então, se olha na mídia, um amigo que comprou um celular novo, eu quero, ele foi para um lugar, eu quero ir ali, se ele visitou aquele restaurante, eu também vou. Como falar em dons para uma geração de comparação? Porque dons é algo que Deus dá para cada um. Deus dá o dom para cada um. E como essa questão da comparação? Eu vou comparar meu dom ao seu. Um tem o dom do serviço, outro tem um outro dom diferente. Como trabalhar essa questão no ambiente que a comparação é muito forte? E muitas vezes a comparação pode até levar uns com uma autoestima lá em cima, outro lá embaixo. Como compara essa questão da comparação e também trabalha essa questão dos dons nessa geração? Então, eu acho que, na verdade, não só para a juventude, mas para a maioria dos cristãos, acabam olhando para alguns dons espirituais como sendo mais importantes do que outros, né? Então, eu acho que o nosso desafio é mostrar que não existe essa hierarquização, né? Até porque o dom está ali para serviço do reino, da comunidade. Uma coisa que eu tenho tentado dizer para ele, né, quando eu vejo alguns movimentos de vamos orar buscando esse dom, aquele dom, primeiro, relembrar essas questões, né, que não tem isso, que a gente tem que entender que Deus é que vai dar aqui para a gente o que a gente precisa para esse momento que a gente vive, mas que eu já acho tão difícil viver esse dom do amor, né, que é o que a gente é chamado viver como Jesus viveu. Então eu digo para eles, se tiver que orar por algum, pedir por algum, peça esse aí para ser parecido com Jesus, né? Porque esse é o que vai fazer diferença. Mas a gente acaba colocando alguns, talvez aqueles mais visíveis, no meio de um culto, como sendo os top dos dons, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso traz vaidade, gera frustração, né? Então há pessoas que estão ali com uma vida cristã, né? Quem a gente, claro, cada um é que sabe da sua vida, mas a gente diria, poxa, é um cristão fiel, mas porque não tem tal dom, não se sente um cristão digno. Então isso também traz muito peso sobre a vida das pessoas, né? Então eu sempre procuro incentivar a nossa juventude, se for para buscar o dom, é para buscar o dom do amor, para ser parecido com Jesus, que esse aí já é tão difícil de conseguir viver, então vamos pedir por esse aí. E daí, nosso culto 17, sobre gerontologia, nós tivemos a presença aqui de mãe e filha, né? A família Antunes. E, pastor Alcemir, qual a importância da terceira idade em nossas igrejas hoje? É grande, né, Samir? Eu acho que a terceira idade ela tem importância muito grande na nossa igreja e em nossas igrejas, até em termos financeiros, né? De sustento da igreja. Porque a juventude está aí, né, buscando, né, se firmar no mercado de trabalho, e hoje o que a gente percebe é que a terceira idade ela tem contribuído significativamente na questão do trabalho missionário. Eu, né, liderando aqui em nossa igreja essa área, a gente percebe, né, que esse comprometimento, essa ajuda. Hoje mesmo cheguei a nossa irmã Marlene Freitas, lá da Bahia, mandou aqui um embrulho cheio de necessaire, né, para a nossa viagem lá à Amazônia. Quer dizer, ela lá na Bahia, né, sentiu esse desejo, esse comprometimento, aí manda para cá participando. Quer dizer, a terceira idade tem isso, né, família? Tem as possibilidades. Já que você falou nela, né? No programa de rádio, ela desejou ganhar a Bíblia para a palavra, volume 6, Apocalipse, e alguém disse, eu vou dar uma para ela. Olha, tudo, de novo, aí a solidariedade. Isso, pois é. Então, Samir, sendo bem direto, né? Eu penso que a terceira idade ela é muito importante hoje dentro do nosso contexto eclesiástico. E a gente precisa realmente, assim como em todas as faixas etárias, o Davi aí com as crianças, com os adolescentes, todos. Só que hoje a gente tem um número cada vez maior de pessoas idosas dentro da nossa igreja, e a gente precisa, né, ter algumas ações focadas nelas, né, algumas ideias.
projetos aqui. Eu tenho o privilégio de contar com a Margarete, né? Margarete Bosch, dentro desse ministério nosso aqui da terceira idade, uma pessoa que está sempre pensando, né, na terceira idade, estão procurando estimular, tanto cognitivamente quanto fisicamente, né, atividade. Então, é isso, é a gente realmente ter em nosso radar a terceira idade e procurar desenvolver aqui ações para que essa turma esteja sempre em atividade. E eles entram em instância. Agora, Alcemir, eu fiquei imaginando a felicidade da Berenice, gerontóloga, uma pessoa da área da música, da ciência e da saúde, ver a filha dela, Sara, geriatra, médica, ambos lidando com o mesmo público, com recursos, é claro, diferentes, mas o mesmo público. Fiquei imaginando a felicidade da Berenice. Deve ser algo assim, eu não perguntei, mas Está muito perguntar feliz, para ela. Berenice. E a filha, casada já inclusive e tal, feliz também por seguir os passos da mãe, né? Embora em perspectivas, como eu disse, distintas, né? Pastor Céu, mas antes de nós prosseguirmos para o culto das 19 horas, foi marcado com a celebração maravilhosa, conduzida pelos nossos jovens e adolescentes aqui na igreja. Gostaria de fazer uma pergunta bem pessoal. Pastor Céu, o irmão que está chegando na terceira idade agora, que lições importantes daquela conversa que nós tivemos com a Berenice e com a Sara, que o irmão trouxe para a sua vida, para aplicar na sua vida? Uma para os outros primeiro, que a gente reforçar sempre a nossa musculatura. Estou usando aqui uma metáfora, nossa musculatura espiritual. Para quando vier a dificuldade, a gente está forte. O problema é que às vezes nós só queremos nos desenvolver espiritualmente, só buscamos a Deus, essa conexão com Ele, na dificuldade. Nada contra, mas você está fraco. Mas se você tiver isso sempre, essa musculatura, essa conexão, você está forte, porque os revés da vida virão, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de salientar, pensando nos outros, já que eu, embora eu fortaleça a minha musculatura, tanto física quanto espiritual, certo? Eu atrasei aqui hoje a chegada, porque em parte eu estava na academia fazendo exercícios físicos para estar forte para as lutas do dia e da vida, não é verdade? Bem, agora, uma das coisas que para mim foram muito valiosas, assim, que eu fiquei pensando, comparando mãe e filha, é o sentido da missão, né? Então, a Berenice tem uma missão, a Sara tem uma missão e eu tenho uma missão. Não importam as nossas idades, é a missão que nos dá não só alegria, mas a força para viver. Então, é uma imagem que eu trago daquele encontro, imagem direta, uma mensagem direta de observar as duas ali, naquela amizade, naquela fraternidade, naquela mesma missão. Que maravilha! E me alegra, no culto das 19, que me alegrou o coração, foi ver a nossa juventude cumprindo a missão de proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Que alegria, hein, Davi? Que alegria, que musical mais lindo e que alegria ver nossos jovens contando a mensagem da salvação. Fale pra gente. Ô Davi, eu não achei nenhum erro. Você achou? Eu sou O suspeito. microfone não falhou, o cantor não falhou, os monólogos não falharam, ninguém falhou. Se falhou, falhou nos bastidores. Ficou até sem graça. Eu não posso criticar nada, ficou chato, mas eu não posso criticar nada. Foi uma noite realmente muito especial, né? Na verdade, a culminância de um trabalho, né, que eles começaram ensaiando, já tem tempo. O coletivo, né? Mas vê-los aqui, né? Até quando sempre que eu chego hoje para ver o ensaio, né, e vejo eles envolvidos, vão ali pegar isso, pegar aquilo, e o Durex me dá uma alegria de ver que eles escolheram estar aqui, né? Eu recentemente fui no aniversário de uma jovem, não aqui da igreja, enfim, e aí saí de lá triste, vendo uma realidade que eu sei que existe, mas
falei, puxa vida, é isso aí, né? É isso, o tempo é esse. Né? E aí, quando eu vi aqui domingo os nossos jovens escolhendo estar aqui, escolhendo essa mensagem, essa vida, eu me alegrei muito, muito, muito. A gente tem aí caminhado com eles. A igreja precisa ser paciente, porque a gente tem essa questão, né, das gerações e como lidar umas com as outras. Cada um pensa que o que pensa é o certo. Eu não ouvi nenhuma reclamação, zero. Mas foi realmente uma bênção, a gente ficou muito feliz e acabou, e a gente já vem trabalhando para o retiro que vai acontecer no final de maio. Então estamos aí correndo, queremos que mais pessoas possam estar conosco, porque o jovem cristão é um jovem que se diverte, que ri também, e o retiro é uma ótima oportunidade para a gente viver isso, né? Então, estreitar relacionamentos, então, muita alegria realmente, graças a Deus, graças a Deus. Eu quero terminar aqui, voltar um pouquinho ao tema que a gente passou assim, né? Da importância da igreja. Eu até li uma frase do Paul Washer. Ele disse o seguinte: não procure uma igreja perto de onde você mora. Procure uma igreja perto da Bíblia. Eu achei interessante a coisa ali. Então, quando uma igreja ela procura ensinar e viver a Bíblia, ela passa a ter uma relevância para nós. Você veja aqui, uma criança aqui na igreja, ela aprende valores que serão bons para a vida dela durante os próximos 80 anos. Por isso, essa ênfase temos que dar no valor do valor. Não é o valor pelo valor, já seria isso suficiente, mas é o valor do valor. Né? Um jovem, ele vai errar, nós vamos errar, mas vamos errar menos, não é verdade? Nós vamos ser mais felizes. Acho que isso que a gente precisa dar ênfase. Então eu digo o seguinte: a igreja é essencial para a nossa jornada existencial. Amém. Acho que esse é um ponto que tem que ficar muito claro, e nós temos que ter isso em mente. E sempre buscando novas pessoas, para que essa mensagem, que não é da gente, né? A igreja não prega a si mesma, ela não descobriu a pólvora, ela prega o que está dito por Jesus e seus apóstolos na Bíblia Sagrada. Amém. Pastor Senir, teu irmão pode nos despedir com uma oração nesse momento. Pai amado, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Abençoa o nosso dia, dá-nos sabedoria, Deus, sabedoria vinda dos altos céus para tomarmos as nossas decisões sempre de acordo com o teu propósito para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.